Oi, criancinhas lindas, vamos lá para nossa jornada do herói. Que porcaria é essa? Eu ia falar outra coisa, mas resolvi falar porcaria é essa. Jornada do herói, no meu ponto de vista, Campbell coloca como sendo uma aventura, né? E a nossa vida, para mim, né? A jornada do herói é a nossa vida. A nossa vida é uma aventura que começa. Bom, eu vou falar da jornada do herói, né, baseado no que eu gosto, que é no Exu, né? Nossa jornada do herói começa no reino da encruzilhada, que são as nossas escolhas, que são as nossas procuras, e vai terminar lá no reino da praia, que é a satisfação, que é e etc. Só que nessa jornada do herói, todos nós, a vida é uma aventura. Todos nós vivemos essa jornada. Só que o que acontece na jornada do herói tem várias etapas que eu não vou narrar aqui, não vou falar nesse vídeo, mas tem várias etapas que umas são agradáveis, outras são desagradáveis. Quais as partes agradáveis? Ela se torna, eu nem vou falar que é agradável e desagradável, eu vou falar que a maioria da aventura é desagradável porque nós estamos em plenos de ignorância. E sempre quando a gente desconhece uma coisa e vai aprender, não é lá muito agradável, passa a ser agradável na medida que eu aprendi. Então, começando a aventura, para onde eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Aí já vem a angústia, já vem o conflito, já vem os vucu-vucu, e a pessoa começa a sofrer à toa. Por quê? Porque ela não compreende a aventura que é viver. Viver é a todo momento, não vou falar decidir, mas vou falar fazer escolhas, né? Que tipo de escolha? Desde a mais simples, acordei, vou levantar ou vou continuar deitada, vou abrir meus olhos ou vou continuar com os olhos fechados, e a partir daí começa uma aventura, porque tanto faz você escolher ficar com o olho fechado e continuar deitado, ou abrir os olhos e levantar, você não sabe o que será no momento seguinte, você tem uma pálida ideia. Não, Márcia, eu não tenho pálida ideia, não, eu tenho uma rotina. Eu acordo, levanto e vou escovar os meus dentes. Você pensa que você vai escovar o dente, porque de repente você vai chegar lá no propósito, querendo escovar o dente, a água acabou, a pasta de dente acabou, a escova de dente quebrou, então você nunca sabe o que vai acontecer. E aí já começa a aventura a partir do momento que a gente volta aqui para o plano físico. E nessa aventura tem várias passagens que Campbell coloca muito bem, mas nós aqui do nosso meio, porque nós que eu falo é que semelhante atrai semelhante, a gente conhece, por exemplo, a jornada do herói no tarô, que começa com o louco, como eu já falei em outros vídeos, e termina com o mesmo louco que se tornou um mago, que se tornou um sábio, que não é nada diferente do processo de individuação de Jung, no meu ponto de vista. Como eu falei, no curso de Exu tem lá os reinos, né? E cada reino tem seu povo, tem a sua função e etc., que começa com a mesma história, né? Que é o primeiro reino, o reino da encruzilhada, que é você decidir para onde você vai, e estou repetindo, termina no reino da praia, passando por outros reinos,
onde você vai ter que fazer se transformar, onde você terá novos projetos, onde você terá que lidar com questões de saúde, não necessariamente nessa ordem, onde você terá que lidar com a sua luxúria, com o seu prazer, onde você vai passar pelo reino, onde você vai descobrir qual é o seu propósito, ou seja, qual é a sua função, a função que te dá satisfação, que leva a uma luxúria, né, a um prazer, e por aí vai. Ou seja, em sendo uma aventura desconhecida, me ocorre agora, por exemplo, vocês assistiram Star Wars, que passou, é um filme que passou lá, é uma jornada do herói. Matrix, lá com o Neo, também o Neo representa um herói, é a jornada do herói. Ulisses, do grego, também narra uma jornada do herói, onde ele sempre, de uma certa forma, é obrigado a escolher aquilo que ele já conhecia, partir para um desconhecido, passar por uma série de aventuras, de questões, de questionamentos, de atos, de coisas que acontecem na vida, até chegar novamente na sua essência, naquele lugar onde ele queria chegar, onde ele estava já, mas só que de uma forma, se ele estava de uma forma confortável e inconsciente, quando termina essa jornada, ele vai voltar para esse estado confortável, só que com consciência. Ai, Márcia, aí acaba a vida? Não, meu amor, aí vai começar outra jornada, porque a vida é infinita. Só que no meio desse processo de aventuras, de escolha, de sair do confortável para ir em busca vamos mudar. Vamos mudar assim, eu vou pedir para o Plínio não cortar, porque senão perde a minha originalidade, porque vocês sabem que eu sou confusa. E às vezes o Plínio, que é a minha voz do além, que é meu braço direito e esquerdo no digital, e a minha cabeça, e quiçá o meu corpo inteiro, ele, às vezes, quando eu me atrapalho, ele dá uns cortes para ficar mais bonitinho, só que aí eu perco a originalidade. Ele está fazendo sinal que não, que ele deixa todos os meus erros aqui. Obrigado, Plínio, agradeço. Mas como eu falava, quando a gente está nesse estado de conforto inconsciente e a vida nos empurra para essa jornada do herói, porque não é assim, não é? Vamos ser sinceros, não é assim. Ah, eu estou num lugar confortável, mas eu sei que eu estou inconsciente, então eu vou me mexer em busca de consciência. Nananina, não, não é assim que acontece, não, meu amor. A gente está num lugar confortável e inconsciente, e aí acontece um monte de coisa na vida que tira a gente desse lugar confortável e inconsciente para a gente começar a nossa jornada e chegar no final. Só que, como não é uma coisa que eu faço de livre e espontânea vontade, de livre-arbítrio, como vocês costumam falar, porque livre-arbítrio já estou careca. Não estou careca ainda, vai força de expressão, tá? Mas eu já estou cansado de dizer que livre-arbítrio não existe. A gente começa a sentir incômodos, dores, e a nossa ignorância nos leva ao sofrimento. Qual é a diferença da dor e do sofrimento? A dor é inevitável. Por quê? Porque eu estou sendo, como força de expressão, eu vou usar isso, eu estou sendo empurrada pela vida de sair de um estado inconsciente para um estado consciente. E isso, muitas vezes, gera dor,
não é agradável, porque, como você sabe, na nossa psique, as dores, os horrores, a gente tende a inconscientizar para não ficar lidando com aquilo, para não perder. Eu ia falar para não perder energia, mas é incoerente isso, porque se eu uso um quanto de energia para inconscientizar, para esconder uma dor minha, obviamente vai sobrar menos energia para eu viver. Mas por eu não ter uma estrutura egóica para lidar com essas dores, eu recalco e fico com menos energia de viver. E isso vai me trazendo um sofrimento, ou seja, eu vou prolongando aquela dor. E vou que vou, e vou que. Gente, é coisa às vezes que eu não estou falando de um dia, 2 dias, 3 dias, eu estou falando de anos. Tem gente que fez uma coisa inconscientemente, dando um exemplo esdrúxulo, que é a minha cara, se arrependeu, não aceita que ela fez por inconsciência, porque foi atrás dos outros, sei lá qual o motivo, e aí ela fica se torturando por anos por uma coisa que ela fez não proposital. Ou mesmo que seja proposital, foi com o nível de consciência e de conhecimento que ela tinha naquela época, né? Ou seja, no passado. Né? E tem até um conhecido que fala: merdas cagadas não voltam ao ânus, e eu não vou falar cu, porque eu não sei se pode falar cu, mas eu vou falar ânus, né? Não volta. Então não adianta você querer voltar para o passado e, ai, não, vou fazer diferente lá no passado. Não, mas é útil você lembrar que fez uma coisa no passado e que gerou dor e que hoje, no presente, você não vai repetir porque você sabe que está com dor. Mas a gente faz isso, a maioria das pessoas fazem isso? Não, a maioria das pessoas fazem o quê? Fica no lamento. Ai, porque se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo. Oh, meu Deus, como eu sofro, por que que eu fui escolher isso para minha vida? Porque... E aí a jornada do herói, no lugar de passar rapidinho, né, essa aventura, para você ir para uma próxima aventura, você fica naquele sofrimento, e você sofre, que sofre, sofre, que sofre. É como se assistisse, sabe essas séries que a gente assiste, que nem eu espero que você esteja assistindo essas séries que nós estamos fazendo no YouTube? É como se você assistisse um vídeo 500 mil vezes. Ah, é legal assistir várias vezes? Ah, é muito legal. Né? Por causa de quê que é legal? Porque cada vez que você assistir, você já aprendeu uma coisinha a mais, uma palavra a mais. Aí, quando você assina a segunda vez, já não vai ser como a primeira vez. Já não vai ser como a terceira, mas é tipo aquela história da pamonha. A primeira vez é deliciosa. A segunda vez você já não vai ter tanto prazer. A terceira vez já vai ser empurrada a pamonha goela abaixo. A quarta pamonha, então, já vai entrar direto e sai, né? Vai entrar empurrada e já vai sair direto. Então, para que criar esse sofrimento? Então, é só olhar e constatar: ó, no passado eu fiz isso, não funcionou muito bem. Então, hoje, diante de uma situação semelhante, eu vou dar uma resposta diferente. Porque não adianta ficar dando resposta igual, só prolonga e a aventura vai continuar como disco riscado. Você lembra o que é disco riscado? Nem sei se vocês lembram, porque é do século passado, era vinil, né? Mas ficava não saía do lugar. Então, se você quer sair do lugar, quer completar a sua jornada do herói, completar numas, porque, como eu falei, termina uma, começa a outra, né, gente? Né? Sempre tem. Né? Tipo uma Matrix.
Conta a jornada do Neo até determinado ponto, tal, tal, tal. Tá, acabou. Aí vem o segundo filme da Matrix, depois o terceiro filme da Matrix, quarto filme do Matrix, e assim vai, e assim é a nossa vida. Então, para quê? Qual o sentido que vocês enxergam em ficar prolongando sofrimento sobre uma dor que você sentiu, você já sentiu, já passou essa dor? O que você pode fazer? Aprender que aquela coisa dói e não repetir. Mas o que acontece? O que acontece com a nossa psique? Porque a nossa psique funciona assim. Sofri uma dor. Eu automaticamente, eu falei eu, mas não é eu, tá? Porque eu já passei dessa fase, graças a Deus. A maioria das pessoas automaticamente, no lugar de se responsabilizar e aguentar as consequências e aprender com as consequências daquela coisa que ela escolheu e o resultado não foi muito legal, ela fala: não, eu só estou passando por isso por causa dos outros. Porque os outros fez eu sentir raiva. E porque eu senti raiva, subiu aquela coisa e eu soquei a cara dele. E eu me arrependo amargamente. Por que eu fui fazer aquilo? Você se arrependeu porque você socou a cara do outro e machucou o outro, ou você se arrependeu porque você quebrou seus dedos? O aprendizado já começa aí. Na maioria das vezes, a dor que vem não é porque você quebrou os dedos, porque você quebrou os dedos, engessou lá, passou, tal, passou por uma diante. A dor que fica em você é a dor de ter causado a dor no outro, só que você não percebe. E nisso você vai se torturando, você vai sofrendo, você vai fechando as suas possibilidades de continuar a sua jornada e aí sim, naquele aspecto, naquele tipo de jornada, se tornar um sábio. Né? Fazer, ou seja, voltar àquela sua zona de conforto, porque zona de conforto é legal, né? É uma outra coisa que para mim não tem sentido. Ai, mas você está assim sofrendo porque você está na zona de conforto. Gente, quando a gente está no conforto, a gente não sofre. Conforto é gostoso, né? Então eu chamaria de zona de negligência. Então, se você conseguir cortar esse sofrimento e aceitar que você só fez determinado ato, que você se arrependeu tanto de você ter quebrado, no exemplo que eu dei, né? De você ter quebrado os dedinhos, como ter causado a dor no outro, a aventura continua e você segue. Então não tem sentido você ficar arrastando um sofrimento que não vai te levar a nada, só vai levar você a ficar empacado na sua jornada, porque você também é um herói, eu sou um herói, todos nós somos heróis. Heróis por quê? Porque estamos aqui encarnados numa determinada função que, com sofrimento, sem sofrimento, com dor ou sem dor, nós vamos passar pela jornada, porque não temos o livre-arbítrio. Então, para que ficar empacado no sofrimento? Eu não compreendo. Tem muitas coisas na minha vida, agora eu vou falar de mim, que quando eu tinha um nível de consciência bem menor do que eu tenho agora, não que agora seja muito maior, tá? Mas é que antes era bem menor do que o menor de hoje, estão entendendo? Quando eu tinha aquele nível de consciência menor do que o menor que eu tenho hoje, eu me arrependo amargamente, jamais faria de novo. Mas eu me arrependo por eu ter feito e me arrependo pela dor que eu causei na pessoa. Mas eu
aceito e compreendo que aquele, naquele momento, era o meu melhor, e se era o meu melhor, com certeza foi o melhor para a pessoa. E aí eu venho para o presente e vejo o resultado. Pô, ó, aquilo que eu fiz e estou me arrependendo e que me arrependi tanto de eu ter feito como de ter causado a dor na outra pessoa, serviu de aprendizado para mim e para outra. E a minha jornada do herói, nesse aspecto, finalizou. Porque hoje eu tenho a sabedoria de não fazer algo que me machuque e que com certeza não machucará o outro. Não é legal a jornada do herói? Ah, mas eu não conheço nada. Porra, mano, eu já assisti Star Wars, Matrix, tem tanta jornada de herói, Ulisses, os mitos gregos, que a maioria tem jornada de herói, tarô. Pô, é isso. Ah, mas eu não conheço nada disso. Então olha para sua vida. Né? Olha a jornadinha do herói quando você nasceu. Você não sabia andar, você não sabia ir ao banheiro sozinho, você não sabia se limpar, você não sabia falar, você não sabia nada. Quando chegou com, sei lá, vamos pôr 2, 3 aninhos, você já tinha passado por várias jornadas e com sucesso. Com dor? Sim, obviamente houveram dores. Mas com 3 aninhos você estava sofrendo? Não. Por quê? Porque você aceitava com naturalidade, como a gente aceita. Aí a gente fala, ai, Márcio, mas isso que você citou é o processo. Pois é, caramba, mas a jornada do herói é o nosso processo e sempre será. Ficou claro? Não ficou? Comenta, compartilha, fala mal, fala bem, aperta o sininho, se inscreve para o próximo vídeo. E ó, é isso, gente. Vamos prestar atenção na nossa jornada. Isso é mega importante para a nossa vida. Beijo, beijo.